A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é poderosa. Estamos trabalhando no livro de Atos, mas hoje o Senhor me deu uma direção, então amanhã retornaremos para o livro de Atos. Hoje vamos falar em Lucas 18, do verso 18 ao 30, onde fala do homem rico. O tema é: você lê a Bíblia para ser transformado ou transformada ou para justificar seu pecado? Porque quando o Senhor começou a dizer ao jovem o que era que ele fazia para ir para o céu, ter a vida eterna, ele disse: tudo isso eu já faço. Então ele lia a palavra. Mas tem pessoas que querem ler a palavra não é para ser transformado. Quer ler a palavra para encontrar brechas para justificar seu pecado. E com Deus não tem barganhas. Ele não negocia a salvação. Ele não negocia a transformação de dentro para fora. Ele não negocia conversas paralelas. Ou é sim ou é não. Então lembre-se do tema. Você lê a Bíblia para ser transformado ou transformada ou para justificar seu pecado. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a voz do Senhor? Lucas 18, a partir do 18. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Veja que ele falou, bom mestre, já foi colocando o Senhor como homem bom, santo, que ele era. Mas perguntou o que era que ele fazia para herdar a vida eterna. Ele lia a palavra. Veja, Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Claro que Jesus era santo igual ao seu pai. Mas ele disse essa palavra para eu e você não se achar bonzinha nem bonzinho. Porque a Bíblia diz que nós somos comparados a verme. Ele disse que nós somos verminho de Jacó, ainda por cima no diminutiva. Essa carne podre que muitas vezes quer justificar o pecado. Agora, o que tem da gente dentro que ele quer, que é maravilhoso, é o Espírito. O Espírito tem que ler a palavra. O Espírito tem que buscar o Senhor, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade da Bíblia é que tem que transformar eu e você. Agora, é claro que a gente tem que querer, porque não é a força. A Bíblia diz que nem é por força nem por violência. Não é verdade? Tem dois caminhos, o estreito e o largo. O largo é o da perdição. É aquele que as pessoas lêem a Bíblia para justificar seu pecado. E o estreito é o da salvação. É o que se transforma. Permite e luta para que o Senhor nos limpe de dentro para fora. Mas a gente precisa permitir e também pedir socorro a Ele para mudar. Sabe, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O Senhor ali falando coisas que já sabia que Ele sabia. Porque o Senhor conhece eu e você. Antes da gente abrir a boca, Ele já nos conhece. Disse Ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Desde a mocidade dele que ele sabia. Os pais com certeza orientou. Ele lia a palavra. Mas tem pessoas que lêem a palavra procurando um meio, uma brecha na palavra para dizer: olha aqui, o povo pecou. Olha aqui, o povo roubou. Mas você esquece de olhar as consequências. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Realmente ele era rei, não vigiou, se prostituiu, mas veja o desmantelo que houve na casa dele com os filhos dele. Então não procure brecha para justificar seu pecado. Busque Deus, peça socorro a Ele para ser transformado. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ele sabia. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aí você pode dizer: mas é difícil, foi difícil para ele e para mim também. Eu concordo. Vender tudo que tem, né? Mas o Senhor já sabia o que tinha no coração dele. Porque o Senhor queria ver, queria mostrar a ele mesmo onde estava o coração dele. Porque a Bíblia diz: o que a boca fala, o coração está cheio. O que é isso? Onde estava o coração dele era na riqueza.
E às vezes nós falamos de Deus, adoramos Deus, mas nosso coração está bem distante. Às vezes chegamos na igreja, o culto está uma bênção, os louvores, mas não está se ouvindo porque a mente está lá longe. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ir para a casa de Deus para ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Não usar a palavra com barganhas. Ele ouvindo isto, ficou muito triste porque era muito rico. Ele ficou triste. Quer dizer, aquela palavra do Senhor entrou muito forte dentro dele. Ele poderia dizer, Senhor, eu não posso ajudar os pobres a continuar te seguindo, não. Fazer alguma coisa, fazer perguntas ao Senhor, mas não. Ele ficou triste porque ele já conhecia a palavra, que tudo que o Senhor disse, ele disse, desde a minha mocidade que eu conheço. Mas na realidade, ele queria o quê? Um céu bom, do jeito dele. Tem pessoas que querem ir para o céu do seu jeito. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus, que é o melhor. É sendo transformado de dentro para fora. É buscando e deixando a aparência do mal. 2 Coríntios 5,17 diz, eis que tudo se fez novo, és uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Quer dizer, o pecado, tudo que desagrada a Deus tem que ficar para trás. Porque o próprio Senhor joga todos os nossos pecados no lago do esquecimento. Mas a gente não pode ir lá buscar, não. Vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Aí você pode dizer, quer dizer que rico não vai para o céu? Não, não é bem assim. Claro que rico vai para o céu. Os ricos que o Senhor falou é aqueles que faz como quer. É onde o coração dele está cheio por algum tipo de pecado e ele não abre mão. Porque Salomão era rico, Davi era rico, Abraão era rico, Jó nem se fala. Mas era um servo de Deus. A maior riqueza minha e sua é ser transformado. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Ele dá, ele protege, ele abençoa, ele dá livramento. Ele é dono do ouro e da prata. Agora, primeiro, o seu coração e o meu tem que estar no Senhor. E ele ficou triste, a Bíblia deixa bem claro, porque ele era rico. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Palavra dura, não é verdade? Mas o Senhor, quando disse isso, ele conjecturou. Ele deu um exemplo. Claro que um camelo não tem como entrar no fundo da agulha. Mas o rico, que se pega nas suas riquezas, nos seus pecados de estimação, e não se deixa ser transformado, não tem como entrar no reino de Deus. A Bíblia diz, seja santo como eu sou santo. A Bíblia diz, quem for santo se santifique mais, e quem for sujo se suje mais. E eu e você cair para o céu. E lá não vai de qualquer jeito. Porque se você quiser se formar, você vai ter que estudar, tem que lutar. E depois ainda tem que ter um currículo excelente, passar no concurso para ir para um estado, passar numa entrevista para alcançar aquele emprego maravilhoso, muitas vezes internacional. Tem que falar mais de uma língua. Porque hoje tem que ser bem capacitado para o mercado de trabalho. E aqui nós temos que se lutar para ter o quê? Uma alma abençoada para morar com o Senhor. O nosso currículo é buscar o Senhor e fugir da aparência do mal. A Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas esse jovem conhecia a palavra. Ele simplesmente ficou triste. E os que ouviam isto disseram, logo, pode salvar-se? Logo, quem pode salvar-se? Quer dizer, os discípulos perguntou a Jesus, porque a palavra foi dura. Mas a palavra foi uma palavra esclarecedora. A palavra foi para a gente se orientar, não só naquela época, como hoje. Eles disseram, as coisas que são impossíveis, e os que ouviram isto disseram, logo, quem pode salvar-se? Aí veja o que o Senhor disse. E ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Você pode ter um pecado que é muito difícil, mas você ora, você jejua, você louva, você pede socorro a Deus e Ele te ajuda. Porque Ele sabe quando a gente quer mudar de verdade e quando a gente não quer. Ele sabe, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele sabia que o jovem perguntou tudo aquilo, já conhecia toda a palavra de Deus, ficou triste e foi embora. Então não queria ser transformado.
Ele não fez nem tipo de perguntas ao Senhor. Ele simplesmente ficou triste. E o que é pior, conhecia a palavra. Disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro sempre ousado, né? E ele disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou os pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nos tempos, neste tempo e no século vindouro, a vida eterna. O Senhor disse, quem renuncia por mim, vai ganhar muito mais. E ele diz assim, ó, neste tempo, quer dizer, na época de hoje, e no século vindouro, a vida eterna. Ainda vamos ter a vida eterna, que é o mais importante. O nome já diz eterno, ou uma vida eterna com Cristo ou sem Cristo. Então Pedro fez uma excelente pergunta, porque Jesus esclareceu a eles e a mim e a você hoje. Mas lembre-se do tema, você lê a Bíblia para ser transformado, porque o jovem rico conhecia a palavra, ou para justificar seu pecado, porque ele ficou triste e foi embora. Então, que eu e você lê a Bíblia para ser transformadas, para ser transformado pelo poder de Deus. E naquilo que é difícil, Senhor, me socorra. Eu quero ter uma vida eterna e morar contigo. Olha, Senhor, isso está difícil, eu preciso de ajuda. É orar, jejuar pela sua vida espiritual, lendo as armaduras de Deus, Efésios, do 6 ao 20, e o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te dar estratégia. Mas não queira justificar seu pecado. Queira ser transformado. Não faça igual o jovem rico que ficou triste e foi embora. Clame aos pés do Senhor, porque Ele diz que o que é impossível para você é possível para Ele. E que não haja a receber muito mais neste tempo, agora, e no século vindouro, a vida eterna. Não esqueça dessa palavra. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.